Legislação extravagante, Lei 13.869 de 2019, dos crimes e das penas e do procedimento, artigos 36 a 39. Então, agora vamos dar uma olhadinha aí nos artigos 36 a 39 da nossa Lei de Abuso de Autoridade e vamos já terminando a sua parte especial no que se refere aos crimes e daqui a pouco a gente vai falar até muito que brevemente, mas vamos falar sobre o procedimento que a lei prevê para a apuração das infrações nela constantes, ok? Olha lá, vamos para o 36? Acompanha lá comigo. Decretar em processo judicial, veja só, processo judicial significa dizer que o sujeito ativo dessa infração é um magistrado. Vamos voltar lá. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole, ou seja, que vá além e mais, exacerbadamente, ou seja, exageradamente, o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. O que a gente tem aqui? A gente tem a situação do magistrado que, perdão, numa decisão, deixa indisponível ativos financeiros, né, de uma das partes do processo, mas num valor muito além do necessário. E temos uma segunda situação. Após ele fazer isso, ele é avisado, informado pela parte que a sua decisão extrapolou e muito aquilo que era necessário para o processo, e mesmo assim ele mantém a sua decisão, ele não toma nenhuma atitude. São essas as duas situações que nós temos aqui nesse delito. Então, num primeiro momento, o juiz faz alguma coisa, ou seja, trata-se de um crime comissivo e, posteriormente, avisado de que fez algo errado, algo desnecessário, algo que vai muito além do que era necessário, mesmo devidamente avisado, ele deixa de tomar qualquer atitude, ou seja, aí ele pratica uma infração omissiva, deixa de fazer o que deveria ter sido feito. E o apenamento é a detenção de 1 a 4 anos e multa, ou seja, trata-se de uma infração de médio potencial ofensivo. Vamos lá então? Sujeito ativo, apenas o magistrado, né? Trata-se de crime de conduta mista, ou seja, o legislador aqui exige o fazer, né, seguido de um não fazer, como eu acabei de mencionar para você. Assim, o magistrado precisa decretar a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia exagerada, exacerbada, e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, o juiz deve deixar de corrigir, né, o seu próprio procedimento. Ele deve deixar de corrigir a sua própria decisão, né? E aí vem aquela informação do artigo 36, né, da Lei de Abuso de Autoridade, pressupõe objetivamente uma ação, a primeira parte dele, decretar, né, e em seguida uma omissão, ou seja, decretar a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte, e depois de devidamente informado, né, que ele agiu dessa forma equivocada, ele deixa de corrigir a sua atitude. E aí, ativos financeiros para fins de segurança jurídicas, né, a gente tem que verificar conforme a interpretação lá do Banco Central, temos uma resolução do Banco Central, que deixa claro que ativos financeiros incorpora o quê? Abrange o quê? Títulos de crédito, ou seja, cheques, duplicata, letra de câmbio, endosso, aval. Ainda os direitos creditórios, né, como depósito em conta, aplicações financeiras, poupança, dentre outros. Então, para que nós tenhamos aí uma margem de segurança, para que nós saibamos exatamente o que vem a ser um ativo financeiro, nós temos que nos socorrer da resolução do Banco Central, que deixa claro o que se deve entender, então, por ativos financeiros. Mas é importante também verificar que esse dispositivo deixa claro que o juiz deve agir de maneira exagerada. E aí utiliza-se a expressão exacerbadamente. Ele deve, então, olha só, algo exacerbado é aquilo que ultrapassa em muito alguma coisa. No caso aqui, ultrapassa em muito o valor estimado da dívida, né? E aí tem que verificar qual seria o valor da dívida no caso concreto. Por isso que é necessário que nós adotemos um critério objetivo para que se possa aquilatar, para que se possa compreender se houve ou não a caracterização da infração, se houve ou não, por parte do magistrado, uma atitude exacerbada. A título de exemplo, a dívida era de 100 mil, o magistrado
determinou o bloqueio de 1 milhão, ou seja, 10 vezes mais. É claro que aí você pode compreender que houve aí, né, um exagero por parte do juiz, ok? E detalhe também importante, olha só aqui, isso aqui é bem importante. O artigo 36 menciona o valor estimado da dívida e não o valor real. Significa dizer que esse valor pode ser um pouquinho maior, como pode ser também um pouquinho menor. E aqui nós temos a informação quanto ao apenamento, já vimos. Trata-se de uma infração de médio potencial ofensivo, não sendo cabível aí a transação penal, porém sendo possível, né, a aplicação da suspensão condicional do processo. Olha lá, próximo artigo, artigo 37. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, ou seja, órgão composto por mais de um julgador. Mas essa demora demasiada e injustificada, né, no exame do processo é feita com o objetivo, com o intuito, com o interesse de procrastinar, ou seja, de atrasar o andamento ou retardar o julgamento do processo. E aí a pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, a gente chega à conclusão que esse tipo penal visa punir, né, o julgador que atua num órgão colegiado que demora de forma demasiada e injustificadamente, né, e que na verdade pediu vista dos autos, ou seja, ele estava no dia da sessão de julgamento e, em tese, ponderou que não estava ainda devidamente preparado para proferir a sua decisão, pediu vista dos autos, quero analisar melhor, quero ver os autos. E aí, então, ele acaba demorando de forma injustificada, né? E demorando num contexto aí demasiado, ou seja, é necessário também que se analise o caso concreto. Mas, na verdade, é importantíssimo que se frise, o tipo penal pune quando esse julgador o faz com a intenção, né, de procrastinar, de retardar o andamento do julgamento, tá bem? Então existe o dolo e um dolo específico nesse sentido. E aqui não abrange somente magistrados, eu disse julgadores, podem ser julgadores de tribunais de contas, né? O Tribunal de Contas da União, tribunais de contas estaduais, órgãos colegiados como, por exemplo, o CAD, né? Então, esses órgãos que são também de cunho administrativo, mas que são colegiados e que têm a função de julgar. Então, se por acaso um dos julgadores agir como está estabelecido aqui no artigo 37, com essa intenção, terá cometido a infração, ok? Olha lá. E o interessante compreender é que não é necessário, não é obrigatório, não é condição para a caracterização da infração que o agente tenha conseguido procrastinar o andamento ou retardar o julgamento do feito. Basta que ele tenha agido com essa intenção, tá? E é claro, quando ele age dessa forma, ele deixa de cumprir com o seu dever. Então ele se omite. Por isso, entende-se que se trata de um crime omissivo e permanente, tá bom? E enquanto o sujeito estiver se omitindo, retardando, procrastinando o julgamento, o crime está ocorrendo. Por isso se entende que a situação de flagrância, né, ela estará em vigência e o sujeito poderá ser preso em flagrante delito. E aí a competência, num primeiro momento, né, dependendo aí de qual órgão esse julgador fizer parte, poderá ser de primeira instância ou não, né? Se se tratar de um órgão de segunda instância, adotar-se-á então o rito previsto na Lei 8.038/90, né? E mesmo assim, sendo cabível aí a aplicação dos institutos da Lei 9.099, ok? Olha o 38 agora. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social. Antecipar o quê? A atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Ora, o que o legislador aqui quis punir é aquele servidor público, né, agente público, que antecipa a culpa de alguém e mais, ele dá publicidade, ou seja, vamos imaginar, as investigações não foram finalizadas, mas o agente público acaba dando entrevista ou acaba colocando em sua rede social que determinada pessoa
é a responsável pela prática de uma infração, ou pela prática de um desvio, ou pela prática de alguma conduta considerada punível, né, irregular. Então, aqui o que se busca é, primeiro, né, preservar a honra e a dignidade da vítima. E também nós temos que ter em mente que temos o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Evidentemente que esse princípio está muito mais atrelado à área criminal. Mas o que se busca aqui é evitar uma leviandade por parte da autoridade que pode colocar um inocente numa situação extremamente desagradável e que naturalmente não terá retorno, né? Se por acaso se divulga que alguém é culpado numa rede social ou até, enfim, por uma mídia mais abrangente, e posteriormente verifica-se que essa pessoa não era responsável pelo fato, vai ser muito difícil desfazer, né, essa informação. Ok? Vamos voltar lá. Então, olha aqui, por isso que se diz que o artigo pune a afoiteza e a má-fé da autoridade responsável. É evidente que aqui, né, temos que lembrar que se trata de um crime doloso, e aí essa afoiteza, ela vem atrelada com o dolo, com a intenção de prejudicar o agente, ou com a intenção do sujeito de, né, agir, o criminoso, por mero capricho, né? Então temos que lembrar desse aspecto aí. E o que se procura, o que se deseja através desse dispositivo é coibir, vale dizer, proibir um pré-julgamento da fase pré-processual. Tá bem? Vamos lá, continuando. Olha só. A antecipação da culpa de alguém gera um atentado à reputação dessa pessoa. Pois, mesmo que posteriormente seja o feito arquivado, a investigação arquivada, ou haja uma absolvição sumária, a imagem desse sujeito já terá sido prejudicada. É aquela velha história, né? Aquela figura retórica que se utiliza, né? Aquilo que se fala sai da boca, mas não volta, né? Então, se você fala mal de alguém, não retorna. Ou outra figura um pouco mais antiga, você pega um travesseiro recheado com penas, né? E você abre ao vento, né? Mesmo que você deseje colher todas as penas novamente, provavelmente você não irá conseguir. Algumas serão extraviadas. É isso, basicamente. Então, sujeito à autoridade, o agente público fala, né, algo absolutamente grave a respeito de alguém, atribui culpa, responsabilidade a alguém, de maneira afoita e até com má fé, e depois verifica-se que esse alguém não praticou aquela infração ou não foi responsável por ela, e aí não tem como recuperar. Todas as pessoas que ouviram a informação truncada, equivocada, distorcida, todas elas não serão atingidas, né, por uma eventual retificação. É isso que se busca, né, punir aqui. Voltando então, sujeito ativo, qualquer autoridade com competência ou atribuição para presidir investigação penal, civil ou administrativa. A consumação se dá com a publicidade antecipada da responsabilidade da pessoa investigada, né? Elemento subjetivo, o dolo, mais o especial fim de agir, que implica na ideia de atribuição de culpa, né? E ela se dará por meio de comunicação, inclusive o tipo penal prevê que essa comunicação pode se dar através das redes sociais, né? Veja só. E na sequência temos o artigo 39. O artigo 39 versa sobre o procedimento. Estabelece que o procedimento a ser adotado para apurar as infrações previstas na lei aqui de abuso de autoridade será ou dos juizados especiais, né? Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995, ou o procedimento previsto lá no Código de Processo Penal, que é o chamado procedimento comum ordinário. Vejamos aí o dispositivo. Artigo 39. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nessa lei, no que couber, as disposições do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 41, que é o CPP, e da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, né? E aí, então, claro, por outro lado, aqui a lei acabou dizendo menos do que deveria, por outro lado, se o autor da infração tiver foro por prerrogativa de função, o fato será julgado de acordo com as disposições previstas na Lei 8.038/90. Ok? Então temos que tomar cuidado. Lembrando, mais um aspecto, né, que lá na Lei 9.099/90, nós falamos bastante disso, mas vamos falar de novo, lá no seu artigo 97,
A, resta estabelecido, né, que os dispositivos da Lei 9.099, seus institutos, seu procedimento, enfim, não são aplicáveis aos feitos que tramitam perante a Justiça Militar, também chamada de Justiça Castrense, ok? Então, se qualquer dessas infrações previstas na Lei de Abuso de Autoridade estiver relacionada aos militares e, consequentemente, tramitar perante a Justiça Militar, os dispositivos da Lei 9.099, olha só, não serão aplicados. Tá legal? Beleza? Então é isso. Ok. Agradeço a tua atenção e vamos então nos encaminhar para o nosso último encontro aqui, falando agora a respeito dos últimos dispositivos da Lei de Abuso de Autoridade. Tá bem? Obrigadão. Até daqui a pouquinho.